Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças a Deus por essa grande oportunidade. E embora aproveitar essa oportunidade, louvado seja Deus como uma oportunidade única, em nome do Senhor Jesus. Bora cantar um hino, o hino de número 432. Enquanto estiver cantando, enquanto nós estivermos cantando, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver na casa de Deus, devolve em nome de Jesus, mas devolve com amor. Devolve com o coração voltado para a obra de Deus. Grave um negócio que eu vou te falar agora, você que está aqui, você que está em casa me assistindo. Quem não ama a obra de Deus, louvado seja Deus, a salvação é duvidosa. Bora direto. Quem não ama a obra de Deus, também não tem salvação. Louvado seja Deus, porque quem tem salvação, grave isso aqui, ama a obra de Deus. Você entendeu? Quem tem salvação, ama a obra de Deus. Quem tem salvação tem ciúme pelas coisas de Deus. Quem tem salvação quer ver o reino de Deus crescer, o reino de Deus andar. Grave isso aí. Isso aí é um sinal que a gente vê na vida das pessoas. As pessoas que aceitam Jesus e passam a amar a obra de Deus, é um sinal de que a pessoa é salva. Mas quando você vê uma pessoa na igreja, só dizendo, eu quero ir à igreja só para ser abençoada. Eu quero ir à igreja só para receber bênção de Deus, só para receber cura, para receber casa, para receber emprego, para receber prosperidade. Quando você vê essas pessoas na igreja, na vida dessas pessoas não existe salvação. Porque na vida de uma pessoa que tem salvação, a pessoa pode até almejar tudo isso, querer tudo isso, mas pelo outro lado diz, eu amo a obra de Deus e quero somar com o reino de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Porque quem está ligado em Jesus, quem está colado em Jesus, louvado seja Deus, sente ciúme por tudo aquilo que é de Jesus. O cachorro defende o seu território. O cachorro ele tem ciúme do quintal ali. Certo? Louvado seja Deus. Ele tem uma ligação com o que é do dono. Certo? Ele tem ciúme por tudo que é do dono. Uma vez minha mãe tinha um cachorro e esse cachorro foi para a roça com a gente. Lá nós estava quebrando mamona e vínhamos embora e não vimos o cachorro. Ele voltou para a roça onde a gente estava e só estava um saco vazio lá no pé de mamona. E porque o saco era nosso, ele ficou lá. E depois de 3 dias minha mãe perguntou, cadê o cachorro? Eu disse, não sei, mãe, deve estar por aí. Certamente alguma cachorra está no cio por aí, nós brincando, ele está fazendo a festa por aí. Mãe disse, onde foi que vocês viram ele pela última vez? Eu disse, na roça. Pois vai lá, toma aqui a água, a comida, que ele está lá. Quando eu cheguei lá, o cachorro com 3 dias, passando fome, sede, mas estava ali guardando o saco, porque ele sabia que aquilo ali era da família. Bendito é o nome de Jesus. Então, quem é salvo em Jesus, ele ama as coisas de Deus, bendito é o nome do Senhor, ele ama a obra de Deus. Quem é salvo, quando ele vai contribuir, ele contribui por amor, ele tem aquele amor em contribuir. Se ele contribui com R$1, a vontade dele é contribuir com R$1,50. Se ele contribui com R$1,50, a vontade é contribuir com R$2. Então isso aqui é um teste para eu e você sabermos se somos salvos ou não. Você entendeu? Louvado seja Deus. Se somos salvos, amém. Se não somos, embora nos salvar nesta noite em nome de Jesus, aprendendo a amar a obra de Deus. Existe muitos na igreja que eu fico desconfiado. Será que é salvo ou não? Quando aquele que diz, eu vou devolver o dízimo que eu tenho medo dos gafanhotos. Eu vou devolver o dízimo que eu tenho medo da maldição. Eu vou para a igreja servir Jesus que eu tenho medo do inferno. E aí essas pessoas estão dizendo para mim em outras palavras, se não existisse maldição, se não existisse inferno, não estaria na presença do Senhor. Então, bora servir a Deus, vamos dizimar e ofertar, baseado no amor, sem ficar lembrando desse negócio de maldição, que parece que só está devolvendo porque tem medo da maldição. Bora aprender a ser fiel a Jesus,
de coração, ser fiel ao Senhor por amor. Eu vou contribuir porque Jesus me abençoou e porque Ele deu a vida por mim. Ele dizimou, não foi só 10% da sua vida não. Ele dizimou, não foi só 10% do que ele tinha não. Ele dizimou 100% do que ele tinha. Ele dizimou a própria vida por amor a mim. Aí às vezes eu, para tirar 10% do que Ele me dá, ainda faço cara feia. Você ainda faz cara feia e ainda diz que tem salvação. Então isso é um teste, para a gente ver se a gente tem salvação mesmo, ou se a gente está aí, você entendeu, só vegetando no reino de Deus. Nós não temos que viver para vegetar, temos que viver para dizer, em nome de Jesus estou nadando, mas vou chegar no céu em nome do Senhor Jesus. Então esses exames eu faço com a minha vida. Tem dia que eu passo o dia de Deus, eu tenho que me testar, eu tenho que me provar, eu tenho que examinar a minha vida para ver se eu estou fazendo a tua vontade ou se só estou aí, você entendeu, por estar. Então eu não devo estar na igreja só por estar, eu devo estar na igreja para ir morar no céu, na eternidade. Louvado seja Deus. E quando eu vejo alguém servindo a Deus com medo disso, com medo daquilo, eu já fico preocupado, porque eu sirvo ao meu Deus. Aprendi a servir a Deus baseado no amor. Ele não dizimou só 10%, ele dizimou 100% da sua vida, entregou a sua própria vida ao Senhor. E por que eu não entregar 10% do que Ele tem me dado? Bora cantar em nome de Jesus. 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já, com canta laba, churi canta neve, churi canta neve, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, glória a Deus. Faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma
para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus, engrandecido o nome de Jesus. Irmãos, bora ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Para você que não tem a revista e procure comprar, procure dar seu nome para o irmão Wendy, compre a sua revista. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos meditar no assunto da escola bíblica dominical. Era a escola, o assunto de domingo, mas como foi nossa Santa Ceia, nossa reunião de membros, louvado seja Deus, então, a gente passa o assunto da escola dominical no próximo culto. Bendito ao nome de Jesus. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra de Deus: ouvis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Bora orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela palavra lida e pedir ao Senhor que venha nos abençoar e tomar a direção do nosso culto, da nossa reunião em nome de Jesus, e que a palavra de Deus possa falar no meu coração, no teu, e que a gente possa, em nome de Jesus, se aperfeiçoar, se endireitar ou se imunizar contra certas coisas que estão vindo para destruir a família. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer pela palavra lida. Pedimos ao Senhor que toma a primazia da nossa reunião, abra a porta da tua palavra, me ajude a ministrar a tua palavra, ajuda a tua igreja, nos ajuda a entender, nos ajuda a guardar em nossos corações. Deus, que o Senhor possa nos guardar de todo mal, Senhor, e nos abençoar ricamente na terra. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitos casais estão indo para o ralo, muitas famílias estão sendo prejudicadas. O diabo está conseguindo, ó Deus, destruir muitas famílias, até mesmo dentro da tua igreja. Deus, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, pesar nossa consciência quando errarmos, para que nós possamos nos corrigir em tempo. Deus, e em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar. Quero apresentar a igreja. Louvado seja Deus, as pessoas que nos visitam. Liane está com Deus abençoe. O que nós temos a dizer nesta noite, as pessoas que nos visitam, sejam bem-vindas
em nome de Jesus. Que vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos, o assunto da escola bíblica é casamento. E é sobre isso que vamos falar nesta noite, falar um pouco sobre isso. Louvado seja Deus. Num relacionamento, num casamento, é preciso ambas partes reconhecer que um depende do outro e sempre reconhecer. Eu não tenho que viver acusando Gilvinha, condenando Gilvinha, eu tenho que viver me condenando. Então o ruim do nosso relacionamento é eu. E Gilvinha não tem que viver dizendo que eu sou ruim, que isso, que aquilo. Ela tem que reconhecer para si mesma que o ruim do relacionamento é ela. Quando a gente se posiciona assim, a gente consegue se humilhar e reconhecer nossas falhas e ajustar o relacionamento. Mas quando um fica dizendo que ele é o certo e que o outro é o errado, vai só piorando. Vai só piorando. Então bora para o assunto em nome de Jesus. Tu já entendeu? Se tu é casado, toma essa posição. Assuma essa posição. Que o errado do relacionamento é você. Certo? Que o errado é você. Porque quem é que não é falho no relacionamento? Quem é que não é falho num relacionamento? Mas às vezes o homem ou a mulher, o homem fica achando que a mulher tem que fazer do jeito que ele acha. A mulher fica achando que o homem tem que fazer do jeito que ela acha que deve fazer. Isso aí é o pior passo. Tem uns que ficam até desenhando. Eu quero minha mulher assim, assim, assim. Quero minha mulher fazendo a comida assim, assim e assim. Quando casa, a mulher não faz assim e assim e assim. Para ele a mulher já é ruim. Aquelas menininhas que ficam sonhando, eu quero meu príncipe encantado, eu quero meu príncipe assim. Aí depois quando casa, o príncipe não é assim. Casei com um homem errado. Pensei que Deus ia me dar honra. Casamento, grave esse negócio. Casamento é uma construção. Casamento é uma construção. Se os dois entenderem que vão construir uma família, vai dar certo. Se eu achar que Gilvinha tem que ser do meu jeito, não vai dar certo. Se Gilvinha achar que eu tenho que ser do jeito dela, não vai dar certo. Que são peças diferentes. Peças diferentes. Então o que eu tenho que fazer? Entender Gilvinha do jeito que ela é. E procurar lapidar ela com as minhas boas obras. O que Gilvinha tem que fazer? É me entender como eu sou. E se não entendeu 37 anos, não entendo mais não. Certo? Então ela tem que me entender como eu sou. E tentar me lapidar através das obras dela. Bora para o assunto em nome de Jesus. Ah não, porque eu tenho que pegar uns ensinamentos com os pastores, com os doutores sobre casamento e tal. Vai resolver nada. Resolver o que mesmo? Cada dia o índice de separações dentro da igreja só está aumentando. Então melhor ir logo direto, como eu falo. O que nós temos que fazer? Olha para mim. 2 dedos de vergonha na cara. Tomar 2 dedos de vergonha na cara. E saber que casamento é uma família. Que casamento é uma família. Quando eu tomo vergonha na cara, eu procuro me corrigir. Mas aí fica, às vezes, nós chegamos na igreja e fica, Deus ajude que hoje Deus fala com o irmão Iá. Deus ajude que Deus hoje desce o pau nas costas do irmão João. Não tem crente assim? Deus está lendo a Bíblia e para ele Deus só está falando com os outros. Esse aí é o arrogante.
Esse aí é o arrogante. E com o arrogante Deus não fala mesmo. Mas aquele que veio à igreja e diz: eu estou aqui na igreja e quero que Deus fala comigo, Senhor, fala comigo. Não está nem aí para quem está do seu lado, para a vida de A de B. O que ele está aí mesmo é querendo ouvir a voz do Senhor para ele. Louvado. Aí esse aí vai ouvir. Você está entendendo? Então esse aí é humilde. Esse aí é o humilde, a pessoa humilde. E com o humilde Deus fala. Então aí Deus fala, Deus abençoa. Então no relacionamento, se não tiver esse cuidado, é fracasso na certa. Certo? Fracasso na certa. A introdução nos diz assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter dos discípulos, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao invocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. A continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evasivas criadas por aqueles que pensam que se separar de seu cônjuge, visto que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo. Procura em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Está aí as referências bíblicas. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Ah, fulano, casal acolá separou. Diz que começou uma briga ali do nada. Diz que fulano já está de olho, mas diz que a separação foi por causa de um cuscuz. Separação não foi por causa do cuscuz. Separação nasceu já no coração. O caba começou a olhar para outra mulher, e aí a dele já não presta mais. A mulher começou a olhar para outro homem, o dela já não presta mais. Agora já quer uma situação para pedir a separação. Tu entendeu? Então às vezes a separação germinou há 5 anos atrás. Então Jesus ensinou sobre família. Então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso alimentar a Gilvinha na minha cabeça 24 horas. E sempre ter ela no meu coração como a mulher mais bonita da terra. Porque se isso esvaziar, daqui a pouco começa a vir outras coisas. Lembra quando eu falei um dia aqui? As irmãs que ficam tirando foto dos peitos, da bunda, de não sei o quê. Lembra que eu falei, meu irmão, se tu é o marido dessa aí, tu já é corno premeditado. O cara fica bombadão lá na academia, aí tira umas fotos e começa a exibir. Logo a irmãzinha vai cantar aquela música. Lá vai eu, com a cabeça enfeitada. Viu? Aí acha que eu falo isso sem noção, acha que eu sou doido. Acha que o cara 29 anos mexendo com gente é doido. Quando eu falo as coisas é porque eu tenho consciência do que eu estou falando. Então são essas coisas. Quer ficar bombadão? Fique para tua mulher. Quer se ajeitar o seu corpo, minha irmã? Ajeite para o teu marido. Mas se tu se ajeita seu corpo e daí fica mostrando para outros homens, tu já está de olho em outro. Tu já está de olho em outra. Aí já é o adultério. E aí só falta
consumar. E logo, logo consuma. A condenação do adultério. Definição de adultério. No grego temos versículo aí: cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, né? Da mulher, permitir adultério, ser devassa biblicamente. O adultério é definido como uma relação sexual que o homem casado tem com uma mulher, que não é a sua, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento, não adulterarás, trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então o diabo, ele sempre luta para destruir essa célula máter da sociedade, que é a família, que é o casamento. O diabo trabalha para levar as pessoas a pensar diferente, a agir diferente, a ver diferente. Então lá na dispensação lei, não é que era rigoroso. A questão é que Deus estava querendo preservar a família, preservar o casamento. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamento impuro que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo. O que no Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Então eu preciso, você precisa, eu preciso, Gilvinha precisa esforçarmos para não deixar pensamentos ruins dominar nossa mente. Eu tenho que lutar contra pensamentos ruins e alimentar na minha mente pensamentos bons. Porque se eu vacilar, se tu vacilar, descontrola. Teve um dia que eu fiquei com nojo de um irmão. O casamento dele estava em crise, já um velho, tribulado. E ele chegou para mim e disse: mas se não der certo, já conversei com outra irmã, e a irmã me deu uma esperança, que se eu me separar e tirar a aliança, quem sabe. Eu olhei para ele e disse: o diabo na tua vida. O diabo na tua vida. Quer dizer, está com a esposa, está pensando em outra, alimentando outra, e vai. Isso aí é adultério. E aí? Fere a área sexual, porque não houve fidelidade, a área moral, porque não houve fidelidade, e a área social, porque não houve fidelidade.
Então quer dizer, é preciso eu e você lutar pela nossa família, porque nós temos um nome, nós temos filhos, temos netos, temos uma sociedade, temos Jesus, temos a igreja, que quando desajusta, fere muita coisa. Quando começa a alimentar outro pensamento, às vezes não quer fazer sexo, e aí começa a ferir a área sexual, começa a ferir a área moral. Hoje em dia virou uma coisa triste dentro das igrejas. Muitos dizem que conhecem Deus, diz que tem comunhão com o Senhor, e eu fico sem entender isso. É que quando está namorando, diz que foi Deus que aprovou. Noiva diz que foi Deus que aprovou. Casa diz que foi Deus que aprovou. E depois de 4, 5 meses diz que já está em crise. Acho que não foi a mulher que Deus preparou. Acho que não foi o homem que Deus preparou. Então um povo desse nunca conheceu o Senhor. A questão sabe o que é? É que quando eu e você não deixamos Deus escolher para nós, que a gente escolhe segundo a nossa visão, a maioria tropeça. Porque a maioria só vê a beleza, só vê isso, só vê aquilo. Mas quando deixa Deus escolher, dá certo. Agora a maioria hoje não deixa Deus escolher. É ele mesmo que escolhe, é ela mesmo que escolhe. E daqui a pouco vem as misérias. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, não havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Um dia, um irmão ia passando e uma mulher cantou ele. Psst, sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás. No outro dia, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás já ficou de lado. No outro dia, o sangue de Jesus já falou fraco, o poder já ficou de lado. No outro dia, o sangue, Jesus já ficou de lado. No outro dia, já quietou. No outro dia, o que foi? No outro dia já estava na cama. Quer dizer, já vinha pensando. E quando ele veio confessar, eu falei para ele, a Bíblia diz que você deve fugir da aparência do mal. Você deve fugir da aparência do mal. Às vezes eu fico até com dó do diabo. Quando você pensa, ele faz os laços, mas eu e você caímos se a gente for trouxa.
Se a gente não tivesse culpa, Deus não puniria quem pecou, quem errou. E por que Deus pune? É porque Deus nos deu um livre-arbítrio para a gente escolher. Satanás não tem o poder de pegar no meu pescoço e esfregar a minha cara no pecado. Ele apenas faz o laço. Eu caio se eu quiser. Aí depois fica tudo quanto é coisa, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. E nem tudo foi o diabo. Às vezes a pessoa procurou. Então eu devo fugir da aparência do mal. Se eu não fujo da aparência do mal, meu casamento pode empurrá-lo. O que rege o coração, regerá o corpo. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, Lebabe fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso colocar coisas boas no meu coração, porque o que rege o coração regerá também o corpo. Se eu deixo a minha mente focar em pensamentos ruins e começa a alimentar pensamentos ruins, um dia meu corpo vai praticar. Então eu preciso ter domínio próprio. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que a concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engoldado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado, o Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciaria no viver diário de uma pessoa, por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se de novo o homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Louvado seja Deus. Então o homem é o que pensa. O homem é o que pensa. Então eu preciso, você precisa disciplinar nossos pensamentos, porque se eu não disciplinar meu pensamento, um dia eu vou ter que manifestar o que foi que eu pensei. Um dia eu manifesto o que foi que eu vinha pensando. Um dia você manifesta o que você vinha pensando. Então eu preciso todo dia pedir ao Senhor um coração novo. Um coração novo.
e revestir de vigilância. O diabo, ele lança o pensamento e depois usa alguém para te tentar. Então as tentações é o que não falta. Então eu sei disso, você sabe. Então a gente precisa viver em vigilância, sabendo que as tentações vai chegar. E se eu não tiver cuidado, eu vou cair. Se Gilvinha não tiver cuidado, ela vai cair. Se você não tiver cuidado, você vai cair. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo e viver na dependência do Espírito Santo, Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir: se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira fora para bem longe de ti. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito, para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Então é preciso eu sujeitar o meu corpo ao Espírito Santo. Se eu conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso, eu consigo ser fiel à minha esposa. Eu consigo ser fiel à minha esposa. Se eu não conseguir levar meu corpo a sujeitar o Espírito Santo, é só uma questão de tempo. Então eu preciso lembrar de uma coisa: que um pecado de adultério traz maldições para a minha vida, traz maldições para a minha família, e a gente chama a espada para dentro da nossa casa. Pode ter reparo, grave isso aqui, pode ter reparo para ir para o céu, Jesus perdoa, a igreja perdoa, mas as consequências, as cicatrizes e outras coisas nunca sairão de dentro da casa. É a espada. É a espada. Então eu preciso tomar cuidado e lembrar sempre disso. Você precisa tomar cuidado e lembrar sempre disso, que um adultério traz prejuízos devastadores. Mas muitos estão nas redes sociais, curtindo outras mulheres, que tem de crente aí curtindo outras mulheres, vendo mulher pelada, curtindo coisas pornográficas, curtindo filmes sexuais. E é engraçado que quando o caba está engoldado por isso, ele sempre arruma uma saída. Um dia eu fui tratar de um problema dessa natureza,
A irmã denunciou, chamei o irmão, o que está acontecendo? Você está assistindo essas coisas? Tô. Eu disse, mas meu irmão, qual o interesse? Não, sabe, pastor, é porque ela não entende. Eu estou assistindo, eu estou vendo essas coisas para eu ficar mais prático na área sexual, para eu fazer um sexo com ela mais... Satanás é desgraçado, não é não? E o trouxa, não. Fala logo com quem, com a Guinovan. Mas rapaz, larga de ser idiota, meu irmão. Você está querendo me fazer de besta? Tu está traindo tua mulher, rapaz. Eu disse, seja sincero comigo, eu vou orar a Deus aqui, para Deus fazer uma obra logo aqui. Ele já foi com medo, que veio morrer sem salvação. Pastor, mas é o que, pastor? Eu disse, eu vou fazer uma oração a Deus. Quando tu estava vendo tudo aquilo, tu ficou normal ou tu incitou para o sexo? Incitei, pastor. Então tu não estava vendo para tu aprender, tu estava vendo doidinho para fazer. Para mim fazer sexo bom com a minha esposa, eu preciso eu estar assistindo filmes. Mas aí Satanás engorda a mente da pessoa. E quantas irmãzinhas também tá aí vendo essas coisas? Você está pensando que é só homem que é viciado nisso? Tem um bocado de irmãzinha aí traindo os maridos, vendo essas coisas nas redes sociais. E vai vendo, quando pensa que não, incita, e daqui a pouco está masturbando. Estou falando isso que eu trato desses problemas. Mas tem umas que camufla. Eu fiz, sabe, por ver. Eu vi, sabe, porque é uma que gerou uma curiosidade. Gerou curiosidade de nada, minha irmã. Toma vergonha na tua cara e leva teu corpo a ser sujeito ao Espírito Santo de Deus. Leva teu corpo a ser sujeito ao Espírito Santo de Deus. Isso é podridão, isso é desgraça na vida de uma família. Mas muitos acham justificativa, acham até alguma coisa de outros pastores, porque tem uma cambada de pastor sem vergonha fazendo essas coisas. Aí dá apoio, porque um gambá só cheira outro, e quem se junta com porco farelo come. Tu nunca viu, você entendeu, um tatu cheirar gambá, porque gambá, quando ele solta um peido, ali é para matar mesmo. Mas um gambá consegue cheirar outro gambá. Aí quando um está errado, ele busca apoio em pastores errados. E o que não falta é pastor dessa natureza, desse jeito aí, você entendeu? Se corrompendo, traindo a família e lá na frente da igreja. Então nós temos que pedir a Deus, faça uma limpeza, começando pelo altar da tua casa, e depois desce para a nave da igreja, e vai fazendo uma limpeza, porque Deus é santo. E quando o homem faz essas coisas, ele fere a santidade de Deus. Se tu pensou em uma mulher, se tu pensou num homem que não é teu marido, tu pensou numa mulher que não é tua mulher, você cometeu adultério. E se você não tomar cuidado, isso vai aumentando, vai ganhando força na tua vida, e vai chegar um dia que tu vai ter que colocar em prática. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem: não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a esposa. Deu para entender o que é um casamento?
Casamento é uma união. Casamento é uma união, é um enxerto. Vê os dois, se junta e se torna uma só carne. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. E muitos fazem os votos, mas depois não está nem aí para os votos. Acha justificativa de todo lado para se proteger, para se calçar, para dizer que tem direito no divórcio e que pode arrumar outra pessoa. O casamento é uma união que precisa ser mantida todo dia, alimentada, porque senão vai ao chão. Os dois precisam estar orando, os dois precisam estar jejuando, os dois precisam estar no mesmo propósito, porque às vezes um está no propósito de continuar a família, mas o outro não quer. E às vezes se arrasta por uns anos, mas depois chega a separação. Eu tentei o suicídio 3 vezes, porque eu não consegui ser fiel à minha esposa quando eu não era crente. Quando eu não era crente, eu era infiel. Não nego isso em lugar nenhum. Porque tem um bocado de crente que fica escondendo o passado. O que eu fiz, por onde eu passo, eu conto tudo. Certo? E eu tentei o suicídio porque eu prometia para minha esposa, quando a gente namorava, que eu ia ser fiel a ela. Que quando casasse, que eu ia ser fiel. Quando eu casei, eu não consegui. E por eu não conseguir, eu fiquei me culpando, me chamando até de desgraçado, de tudo quanto era nome. Porque eu não consegui honrar a palavra. Então por isso eu me angustiei tanto e tentei o suicídio. Foi Deus que me livrou, mas 3 vezes tentei o suicídio. Porque quando eu casei amando, casei querendo construir minha família, porque desde os 15 anos que eu já pensava em ter uma família, que eu via a situação de meu pai no alcoolismo, eu não tive um pai presente. Então quando meu pai foi se converter, a gente já ia fazer 9 anos de casado, já tinha 2 filhos. Então eu não tive um pai presente. Então eu queria ser um pai, eu queria ser pai, porque eu queria fazer diferente. Não tive mágoa do meu pai, nunca tive rancor, nada disso. Mas eu queria ter uma família. E quando eu casei amando, casei querendo construir minha família. Do nada eu comecei a sentir nojo da minha esposa. Eu olhava para ela, eu tinha que tirar o rosto de lado, senão eu vomitava. E eu não conseguia entender isso. O porquê eu estava sentindo aquilo da minha esposa, se eu amava tanto. Então por causa disso eu ia para a zoeira, para as festas. E eu ficava me condenando, que homem que eu sou. Um dia eu encontrei com um crente, eu não gostava de crente. Encontrei com um crente e falei para ele o que estava acontecendo comigo. Ele disse: isso aí é o diabo que entrou no teu coração. Eu disse: moço, então dá um jeito de arrancar esse diabo do meu coração. Ele disse: para arrancar tu tem que ser crente. Eu disse: eu não quero ser crente não. Ele disse: então fica com esse diabo aí no teu coração. Montou na bicicleta e foi embora. E eu fiquei com aquilo. E sofri com isso. Quase 6 anos. Até que dia 2 de maio, que ontem fez 29 anos que nós aceitamos Jesus, eu cheguei na igreja, e ali quando nós dobramos o joelho, aceitamos Jesus, que dobramos o joelho, que os irmãos fizeram a oração, eu senti uma coisa ruim saindo de dentro de mim, e senti uma coisa boa entrando. E quando eu levantei da oração, minha esposa estava do meu lado, nós aceitamos Jesus junto, que eu olhei para ela, tipo assim, eu acordei, parece que eu estava dormindo, e eu disse: meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? E aí voltei a amar a minha esposa.
No outro dia a gente conversando, disse: bora agora em nome de Jesus vigiar. A partir de hoje, a gente vai orar uma semana pela igreja, pelas madrugadas, e na outra semana a gente ora pelo nosso casamento, pelo amor que a gente sente um pelo outro. Louvado seja o nome de Jesus. E graças a Deus, tem 29 anos, ontem fez 29 anos que eu sou fiel à minha mulher. Certo? Tem 29 anos que eu sou fiel à minha mulher. Então louvado seja o nome do Senhor, e a gente leva isso à risca, ao pé da letra. A gente não pode vacilar. Tem alguma coisinha que está nos atrapalhando, a gente sente e diz: bora tirar. É assim que a gente trabalha. A gente jejuma por semana, pelo nosso casamento, a gente ora. Essa semana nós estamos vindo para a igreja, de madrugada orar pela igreja. Semana que vem a gente não vem, a gente já fica, ora pelo nosso casamento, pelo nosso amor. E nós, você entendeu? Já vai fazer 37 anos. Louvado seja Deus, nós já temos uma neta que vai fazer 13 anos. Certo? Bendito ao nome do Senhor. E nós estamos naquele love. Quando eu pego na mão de Gilvinha, aquela mãozinha macia, chega, sobe aquele trenzinho bom assim dentro da gente. O cheirinho, até o suor de Gilvinha para mim é perfume. Bom demais. Bom demais você curtir a mulher que você ama. Um dia eu estava trabalhando maus cabos ali, o senhor gostava de trabalhar mais ela. Ela trabalhou de servente de pedreiro para mim, nós construindo igreja. E ela trabalhava, tinha umas mulherzinhas aí, umas folgadinhas, umas mulherzinhas de obreiro, que se o obreiro falava: bora ali para você pegar um... Eu pegar nem bloco. Eu estou quebrando uns obreiros nossos aqui e vou continuar quebrando. Vou até botar para andar a pé, para ir servir Santa Ceia, isso e aquilo. Eu já fiz isso, não foi só 2 ou 3 vezes, não foi só 30 ou 40 vezes. Eles também vão ter que fazer. Aí nós estávamos trabalhando ali, Gilvinha chegou para levar o café. Quando chegou lá, pertinho de mim, senti aquele cheiro do cabelo. E eu olhei para os meninos e eu disse: coisa boa é sentir o cheiro da minha mulher. Agora ficar aqui o dia todo sentir esse bafo de macho aqui é que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sinto falta de Gilvinha constantemente na minha vida. Para me sentir falta dela, não precisa ficar 2, 3 dias fora não. Basta eu ficar 3, 4 horas, já estou sentindo falta. Agora a gente leva isso ao pé da letra. Somos diferentes, temos culturas diferentes, um monte de coisa diferente. Mas graças a Deus, até aqui, Jesus tem nos ajudado, porque a gente tem se entregado pedindo ao Senhor nos dar sabedoria para a gente levar nosso casamento até o fim da nossa existência. Nos dá sabedoria para nós chegar ao fim da nossa vida, servindo o Senhor juntos. E vendo nossos filhos, e tendo moral para repreender nossos filhos, quando nossos filhos errar. Quando os nossos netos errar, a gente ter moral para chamar e dizer: não é assim não, você faz do jeito que eu fiz. É tão bom você ter moral para chamar alguém e dizer: faz. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Só ler isso aqui. Um casal que vive a vida a 2 em amor, irá construir a mais bela e perfeita união. Ainda que enfrente lutas e revés nesta vida, o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida a 2, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão
as lascívias. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dura para sempre, deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. O povo tem um negócio, você já viu? Isso aqui é a saideira. O povo tem um negócio. Crente parece que é viado. Porque crente não anda com piadinha suja, crente não anda com certas coisas. Mas deixa eu falar para tu que não é crente, que está me assistindo. Pesquisa a ciência e tu vai ver que crente, que a potência sexual de crente é maior do que daqueles que não é crente. O cigarro derruba 15% na potência sexual, a cachaça derruba 20%, sem contar os dias que chega bêbado e nem conhece a mulher. O sono que perde derruba 10, 15%. E crente não fuma, não bebe, não anda perdendo noite de sono. Deitou, amor, chega pra cá, bora namorar. Os bichos, tanto o homem como a mulher crente, tem uma potência sexual daquela. E os trouxas lá fora ficam pensando que nós não fazemos sexo. Nós fazemos e fazemos mais do que os outros lá fora, porque nossa potência sexual é melhor. Vá lá e pesquise para tu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós desfrutamos dessa área. E um casal bem ajustado, um casal que serve o Senhor, louvado seja Deus, é bom demais. Um dia um amigo meu chegou e estava bêbado, botou a mulher dele na minha frente e disse: Aguinovan, fala uma coisa para mim aqui, fala a verdade. Eu disse: o quê, mano? Se Deus fez um trem melhor do que mulher para o homem, ele deixou lá no céu. É ou não é? Eu disse: não é o quê, mano? Ele disse: se Deus fez uma coisa melhor para mim do que essa mulher minha aqui, Deus deixou lá no céu, não mandou para a terra não. Ô coisa boa essa mulher que Deus me deu. E é verdade. Você deitar com a mulherzinha que você gosta, com o marido que você gosta, rapaz, mas é uma vontade de ficar do lado. Até o... Ó aí, tá vendo? Até glória a Deus já saiu. É, Jesus é bom. Tá vendo? Até glória a Deus já saiu. Deus é tremendo. Mas tinha um bocado aqui, devia estar no reteté aqui. Por que crente só entra no reteté quando a gente diz: vai, irmão, dá glória a Deus? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está aqui. Só dá glória a Deus quando a gente entra nessa área. Mas quando está falando desse negócio, fica aí tudo, outros ficam aí murmurando, dizendo: o pastor está falando putaria no altar da igreja. Putaria o quê, rapaz? Esse assunto é o assunto que mais deveria ser ensinado nas igrejas. Aí não ensina, e depois o sistema pecaminoso ensina teus filhos, leva ele a corromper. É o que a igreja devia fazer, era ensinar essas coisas. A igreja não ensina. E às vezes vai falar: não sei para que vai falar disso na igreja. A gente vai para a igreja para ouvir falar de Deus. E sexo não veio, não foi de Deus não. Quem foi que criou o sexo? Quem foi que criou o homem e a mulher? Foi Deus. E quem foi que botou esse negócio no homem e na mulher? Foi Deus. Então quando falar disso, entende que isso é um ensinamento, seu bestalhado. Aí fica: não. Aí tu não aprende, tu não ensina, tu não faz certo, e depois lá na frente vai fazer um sexo ilícito. Mas na hora que eu estiver falando de sexo aqui, vou marcar uma reunião para casais. E no dia que eu estiver falando de sexo, entra no reteté, que eu ainda levo igreja a falar língua estranha quando eu estiver falando de sexo. A conclusão diz assim: pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina, para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Se tu entendeu, tu vai ser vitorioso. Se tu não entendeu, ou tu não aceita, tu não quer entender, tu vai ser um derrotado. Ou se está derrotado, vai continuar derrotado. Então o casamento é para sempre. Aí é pastor dizendo: não, mas você pode divorciar se não deu para viver. É, porque não deu para viver. Se desajustou, sabe o que foi? Ou o casamento não foi aprovado por Deus, e doidos para fazer sexo, disse: bora casar, porque Deus, porque eu preciso fazer sexo, porque eu preciso ter a mulher, porque eu preciso ter um homem. Casamento não é para você engrenar num casamento com essa ideia.
Casamento não é só apenas para fazer sexo. Casamento é uma vida para sempre. Casamento é uma vida para o resto da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso a pessoa deve buscar a Deus, pedir orientação ao Senhor, para o Senhor colocar a pessoa certa na tua vida. Porque se você não pede Deus e Deus não coloca, aí tu pega qualquer trem. Pode ser uma bênção e pode ser um bagaço na tua vida, uma miséria que vai destruir você, que você vai sofrer mais do que já está sofrendo. Por que a maioria dos casamentos dentro da igreja vive em crise? Falta muita coisa. O senhor está falando isso baseado em quê, pastor? Baseado no que eu vivo tratando dia a dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo me abençoe. Que a gente possa dar, você entendeu? Dar um exemplo para nossos filhos, para nossos netos, para aqueles que nos conhecem. Que casamento é uma instituição divina. Que casamento é uma família. E que Deus quer que essa instituição cresça na terra. 10 minutos já passei do tempo. Só mais isso aqui. A partir de hoje, até o final do mês, a irmã Mônica ou a irmã Rita vai estar numa mesa ali. Porque depois que sai do culto aqui é muita gente. E aí para dar nome e tal vai. Então durante o culto, daqui até o final do mês, você pode sair e ir lá dar seu nome, tranquilo. Quando você voltar, que o outro viu que você sentou, o outro sai. Então daqui até o final do mês, eu não vou obrigar vocês, se vocês caminhar dentro da igreja, para ir lá. Não é sair 3, 4 não. Então vai lá, dá seu nome e diz: eu quero contribuir com X para a construção da escola. Hoje nós estávamos lá limpando o terreno, nós limpamos o terreno e tal. E no sábado nós vamos estar lá consagrando aquele terreno a Deus. E a semana que vem começando, porque se não começar não acaba. Então eu já expliquei sobre as contribuições, já expliquei e tal. Então nós vamos ter, quinta-feira vou bater a meta, vou, você entendeu, declarar a meta para a igreja. Quanto é que a igreja cede vai ter que arrecadar para poder ajudar na construção da igreja. Os obreiros vão estar vindo na quinta-feira para a gente tratar sobre isso. Vou passar a meta para cada obreiro, para ele se virar lá na congregação dele, certo? Vai pegar empreita, como eu pego, vai, você entendeu? Vai vender roupa, mas eles vão ter que suar a camisa e nos ajudar. Isso não é para mim. Isso não é para mim, não é para minha glória, nem para mim, nem para minha família. Isso é para a glória do nome de Jesus e para vocês aqui de Iraquara, viu? É os filhos de vocês que vão lucrar disso, certo? Em nome de Jesus. Então, bora fazer. Não vai ser fácil, não. E vou chamar essas irmãs para ir, você entendeu? Colocar. Ontem Creuzinho ia saindo lá da reunião e disse: chama as mulheres também para ir, você entendeu? Colocar bloco lá, certo? Vou chamar essa mulherada para lá e vou dizer: a dever de vocês, espalhar o bloco em volta todinha, já deixar no ponto dos pedreiros lá, certo? Qualquer dia eu vou estar convocando as mulheres. Vou botar as mulheres para... Vai lá, irmão, vai com ônibus, leva essa mulherada lá. E botar essas mulheres para ir lá, que é para vocês também sujar as mãos, ralar as mãos, fazer calo nas mãos, certo? Que é para todo mundo sentir o gosto, você entendeu? De ajudar aquilo ali. Lembra que a irmã Dionésia lá da Barra do Céu, e outras velhinhas, outras irmãs, ia lá para o centro de recuperação quando estava construindo, você entendeu? Encoivarar os matos, fazendo coivara, queimando, arrancando toco, um monte de coisa. Então a gente tem que somar, a gente tem que trabalhar. Não importa o seu poder aquisitivo, mas se você é humilde, você diz: eu vou lá em nome de Jesus, para me sentir o gosto de pegar aqui um garrancho aqui, um galho de mato e jogar ali. Bora orar, fica de pé. Em nome de Jesus, tu entendeu? Daqui até o final do mês vai ser assim, saindo e lá dando nome. Depois do final do mês, acabou, viu? Bora ficar aqui, bora orar, bora receber a palavra, bora reverenciar e bora deixar para prosar o caminhar outro dia. Mas no dia do culto não, mas daqui até o final do mês, vamos fazer assim. Louvado seja Deus. Se Deus tocou no teu coração, minha amiga, para aceitar Jesus, para virar crente, louvado seja Deus. Domingo depois do culto, mais uma vida foi lá na secretaria. Então foi um total de 8 pessoas que aceitaram Jesus no domingo. Louvado seja Deus. E se Deus tocou no teu coração, tu sentiu,
e você quer receber Jesus, vem aqui à frente para nós orar você. Tem alguém nesta noite em nome de Jesus?